Fala meu amigo, minha amiga cabeleireira, cabeleireiro, profissional da beleza. Pra quem não me conhece, eu sou o Mochê. No vídeo de hoje eu vou falar coisas que te impedem de crescer na profissão. Sendo você cabeleireiro, sendo você manicure, barbeiro, enfim, coisas que te atrapalham e que você não percebe, mas eu tenho certeza porque me atrapalhava a crescer e quando eu mudei essas coisas eu comecei a desenvolver melhor. A primeira coisa que a maioria dos profissionais e amigos meus e cabeleireiros e as pessoas que eu sento e converso, até mesmo no curso que eu dou, antes de eu dar o curso de mesh em si, a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu observo que isso é uma coisa que eu também não fazia. Isso cara, não tem como você não fazer. Se você já faz, beleza, mas eu tenho certeza que a maioria não faz, organizar a sua vida profissional. Como assim, Mochê? Organizar a vida profissional? Sim. Qual serviço você vai fazer? Qual será a sua especialidade? Qual é o seu principal serviço? O que vai te dar mais dinheiro? Por exemplo, no meu espaço, o meu carro-chefe são as mechas, porém o que me dá mais dinheiro é o corte. E porém o que menos me dá dinheiro é corte masculino. O custo do meu cliente, a partir do momento que ele entra na porta do salão, já dá o preço do valor do corte. Então assim, você precisa sentar no seu espaço, ver todos os seus custos, todos os seus gastos. Você precisa ter uma rotina. Ah, Mochê, isso eu já faço, isso é óbvio. Talvez você faça, mas eu tenho certeza que a maioria não faz. Então você precisa saber como vai ser a sua identidade visual na internet, como você vai se vestir, como você vai arrumar o seu salão, quanto você vai cobrar, qual distribuidor você vai comprar de um, você vai comprar de dois, você vai parcelar, você vai pagar semanalmente. Como que você vai fazer? Você vai pagar no cartão, no cheque, na boca a boca, a gente tem muito isso. Quanto que vai custar um ring light, uma luz, uma câmera? Indo para uma outra esfera, que horas você vai chegar no salão? Muita gente não tem horário. A pessoa vai e chega na hora que tem cliente. Então são coisas tão bobinhas, são coisas tão assim primárias, mas que muita gente que já é antigo não faz. E para você que está começando agora, você precisa ter claro isso na sua cabeça. Então assim, você precisa ter uma carga horária. Ah, Mochê, mas quando eu não tenho cliente, o que eu faço? Você limpa o salão, você organiza o estoque, você posta uma foto, você faz um store falando de uma promoção, você faz um combo, você se arruma, enfim. Então você precisa ter uma carga horária, você precisa organizar a sua vida profissional. Por exemplo, você está em qual nível da profissão? Você começou agora? Você está sem cliente? Então você tem que pensar, se eu estou com pouco cliente, eu preciso ter mais cliente. Como eu vou fazer para ter mais clientes? Então, ao invés de você ficar ouvindo uma música no Spotify, ao invés de você ficar viajando, você pega o horário de 9 às 7 e se preocupa em conseguir mais clientes. Então, por exemplo, se você está com muita cliente e quer aumentar o preço, qual é a estratégia que você pode criar para você aumentar o preço, né, sem que as clientes se incomodem com isso? Então, assim, você precisa organizar a sua vida profissional. Você quer trabalhar em casa ou você quer trabalhar numa grande marca? Você quer desenvolver, por exemplo, eu como educador, eu quero desenvolver a minha própria escola, a minha própria técnica, ou eu quero dar aula numa escola que já existe. Eu poderia dar aula no Senac, talvez, Senac Rio, Senac Petrópolis, mas eu escolhi dar aula no meu salão. Então você precisa sentar com você, com seu gerente, com seu sócio e organizar. Por exemplo, estava dando um curso, essa cabeleireira começou a conversar comigo e tal, e na hora que ela estava falando eu percebi que as manicures dela mais atrapalhavam do que ajudavam. E eu fiz algumas perguntas, eu falei assim, fulana, quanto que elas deixam no salão? X. Qual a carga horária delas? O que elas fazem para te ajudar? Qual cliente elas trazem? Comecei a fazer algumas perguntas e essa aluna viu que não valia a pena ter essas manicures no espaço. Então, isso é o quê? Organização profissional. Você precisa se organizar. Se você é um super cabeleireiro e você está atrasando muitos clientes, vamos imaginar isso. Será que não está na hora de você contratar um auxiliar e treinar ele? Se você já tem um auxiliar, será que não é interessante contratar o segundo? Então você precisa sentar, olhar para você como empresa, olhar para a sua estrutura, para o seu salão e organizar datas, vencimentos, produtos, atendimento, WhatsApp. Se você não organizar, você não cresce, tá bom? Então essa é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria não faz e que é muito, muito, muito importante e isso te impede de crescer. Uma outra coisa também que te impede
total de crescer é você não ter clareza dos seus objetivos. Por exemplo, Moshe, eu gostaria de ganhar R$ 2.000. tá bom, quero ganhar R$ 2.000 com um salão, com meshes. E aí? Como que eu ganho esses R$ 2.000? Qual a estratégia que eu vou fazer? Qual é a divulgação que eu vou fazer? Qual tipo de cliente eu vou fazer? Só que você fala assim, eu quero ganhar uns R$ 2.000. não, você precisa ter um foco. Você precisa falar, eu quero ganhar R$ 2.000 todo mês. Eu quero ganhar R$ 5.000 todo mês. Eu, por exemplo, eu quero ganhar X reais por mês e eu quero atender 6 clientes por dia e só. Acabou, eu não quero atender 8, nem quero atender 5. Eu posso até atender menos, mas eu quero atender 6 clientes por dia com ticket médio mais ou menos de 350 a 400 reais. Acabou, é isso. Então você tem clareza na sua cabeça, então você consegue crescer mais, entendeu? Então muita gente fica assim, chega no salão, aí chega 11 horas, chega meio-dia, atende qualquer um, ganha qualquer dinheiro, paga o distribuidor de qualquer jeito, e aí a sua vida é uma bagunça, entendeu? E isso com certeza te impede de crescer. Você precisa mentalizar os seus objetivos, anotar num papel, pendurar na parede e ir até eles, que eu tenho certeza que isso vai mudar totalmente o teu jogo. Uma outra coisa também que te impede muito de crescer é você não paga o preço. Como assim você não paga um preço? Vamos imaginar que você quer ser um profissional excepcional de mesh. E aí existe um Moshe cabeleireiro que dá um curso no salão dele e custa R$1.500. E aí, quando você ouve R$1.500, R$2.000, R$5.000, sei lá, R$500 o dia, ou qualquer outro tipo de curso, ou até mesmo um celular que é um investimento, você não paga o preço. Então você quer ter o resultado daquele profissional, você quer ter o resultado daquele curso, mas você não quer pagar o preço, né? Você quer andar, sei lá, de BMW, mas você não quer pagar gasolina. Então entenda que todo crescimento requer investimento. Você tem que investir. Ninguém cresce do nada, as coisas não acontecem do nada. Você precisa pagar o preço. E não estou falando só também de dinheiro. Você precisa trabalhar muitas horas. Você precisa chegar cedo. Você precisa investir em estoque, é caro, entendeu? Não tem como você crescer de forma abstrata, você precisa investir. Então assim, pague o preço. Quanto que é o curso com aquele cara tal? R$3.000? Cara, junta R$300 durante um ano e faz. Quanto custa um mega celular para tirar fotos melhores e para poder divulgar melhor? Junta, parcela, pague o preço. Então, não minta para você, não queira um resultado sendo que você não quer pagar esse preço. Uma outra coisa que é uma coisa particular minha e que muita gente, isso me irrita na minha profissão, e se você faz isso, cara, você me irrita, é ficar bajulando outros profissionais. Para com isso, as pessoas são iguais. Uma das coisas que eu sempre penso quando eu acho que alguém é melhor que eu, o que eu faço? Eu fico imaginando aquela pessoa, sei lá, caindo e batendo a cabeça. Uma coisa meio trágica, mas eu fico imaginando ela batendo a cabeça e eu batendo a cabeça. Cara, nós somos iguais. Agora com essa pandemia, a gente vê que distintas pessoas ficam doentes. E muita gente não cresce porque fica bajulando. Porque o mocheiro é o cara, porque o fulano é o cara. A gente tem que entender que cada pessoa saiu de um ponto da vida. Às vezes aquela pessoa é maior que você porque ela teve mais facilidade, porque alguém financiou, porque alguém facilitou, ou porque aquela pessoa trabalhou mais que você. Então uma coisa que eu te falo, cara, é para de bajular quem é grande. Os profissionais ficam bajulando os caras de São Paulo, porque o cara... Mano, para com isso. Olha pro seu jardim. Você é bom. Eu sou bom. O cara lá é bom? Mas eu também sou. Então, quando eu parei de ficar meio que bajulando, de ficar idolatrando esses caras e comecei a olhar pra minha vida, as coisas começaram a desenvolver. Então, se você faz isso, pare de fazer, porque isso com certeza te impede de crescer. Uma outra coisa também relacionado a profissionais é o seguinte: você precisa parar de ouvir profissionais que não têm resultado. Como assim? Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, eu aqui no meu salão, eu faço aquela técnica de botox capilar, né? Que nada mais é do que uma escova que reduz, enfim. E o cara, ele, na nossa conversa e tal, ele veio falar que botox não funciona, que é balela, que sei lá o quê. E eu fiz a seguinte pergunta pra ele, eu falei, cara, beleza, essa é a sua opinião, quanto você ganha por mês? Assim mesmo, porque a gente tinha uma certa intimidade. Aí ele falou X, eu falei, cara, entendi, e mudei de assunto. O que aconteceu? Eu ganho 4 vezes o que ele ganha.
Então assim, eu não vou ouvir alguém que não tem resultado. Em contrapartida, eu tenho um amigo que é como se fosse o meu mentor. O que o cara fala, tá falado, entendeu? O cara tem um salão 3 vezes maior que o meu, o cara tem 10 cabeleireiros, ele tem acho que 4 ou 5 manicures, o cara tá o dobro do tempo no mercado do que eu, algumas técnicas, algumas coisas ele já me ajudou. Então assim, pare de ouvir aquelas pessoas que não têm resultado, aquelas pessoas que não fazem o que tem que ser feito e começa a ouvir quem é maior que você, quem já tem mais resultado que você. Quando você para de ouvir esse monte de ruído, você começa a crescer mais. Então se você ficar ouvindo quem não tem resultado, isso com certeza vai te impedir de crescer. Uma coisa que a maioria dos profissionais não fazem é estudar. Então assim, se você tem dinheiro para estudar, cara, invista. Pague 500, 1.000, 4, 5 mil no curso. Pague o preço, compre material, invista em você. E se você não tem dinheiro, cara, deixa de comer filé para comer 100. Ande a pé, não sei, dê seu jeito, porque o estudo compensa, vale a pena estudar. Alguns anos atrás eu fui fazer alguns módulos de curso na Vela, aqui no Rio de Janeiro, e nesse período eu não tinha grana. Eu só tinha dinheiro para passagem, eu não tinha como me alimentar. Só que a Vela tem uma mega estrutura e lá na Vela tinha uma máquina de café, onde tinha café expresso, Nescauzinho, tinha várias coisas. E isso era de graça. E na época eu queria muito me especializar, eu queria muito crescer profissionalmente. No salão que eu trabalhava, eu fiz um vale da passagem pro curso e fiz o vale também do curso. Pagava o curso, só que o meu salário não dava para eu pagar tudo e ainda comer. Então o que eu fazia? Tomava café. Tomava chocolate, tomava cappuccino, eu ficava o dia inteiro naquilo ali. Era a situação, ou eu inventava uma desculpa para não fazer, ou eu pagava o preço. Eu fiz aquilo tudo para poder estudar. Na época eu ganhava 1.000 e poucos reais, então eu precisava me desenvolver, eu precisava investir mais em mim. Então, ou eu me alimentava, ou eu fazia o curso, e eu preferia fazer o curso. Então hoje, graças a Deus, eu consegui crescer depois de muitos anos. Então uma das coisas que impedem muitas pessoas de crescer é não estudar a nossa profissão. As pessoas não estudam. Elas não estudam colorimetria, elas não estudam administração, elas não estudam, elas simplesmente começam lá a cortar cabelo, a fazer e vão fazendo a moda boi, totalmente bagunçado. Então isso é uma coisa que você precisa começar a entender. Você precisa estudar cabelo, você precisa estudar pessoas, você precisa estudar administração, você precisa estudar tudo que envolve a profissão para você crescer. Bote isso na sua cabeça, estuda, você precisa estudar. Se você estudar, sem conhecimento, não dá para crescer, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é isso. São as coisas que me impediram muito de crescer, são coisas que eu tenho certeza que te impede de crescer. Então, se for o caso, assiste de novo, compartilha esse vídeo com um amigo de profissão. Qualquer dúvida que você tiver e se eu puder te ajudar, você deixa aqui nos comentários que a gente vai estar te respondendo. E até o próximo vídeo.